What is John? What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's clothes wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human food. It's a what? I think it's a human food. Why do you think it's that? Because it looks like it's on here. A voz desesperada que ouvimos nesta ligação é de Terry Corrêa. Seu filho, Brian Thomas Corrêa Jr., nascido em 10 de janeiro de 2002, tem uma fascinação por coisas mórbidas e casos criminais. Mas Terry nunca pensou que algo assim, tão extremo, fosse possível. Uma coisa é você gostar de estudar criminologia, perícia forense, assistir documentários e filmes policiais. Afinal, aqui estamos. Outra coisa é guardar uma cabeça humana no seu armário. Quando Brian tinha uns 5 anos de idade, Terry reparou em alguns padrões que chamaram sua atenção. Nada alarmante, apenas o suficiente para levá-lo ao médico, onde foi diagnosticado com um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Logo após o diagnóstico, Brian iniciou seu tratamento com o uso de medicação. A mãe percebia que o filho poderia ser considerado um pouco diferente das outras crianças por conta do seu comportamento e interesses, algo que costumava realmente causar atritos entre os colegas da escola. Porém, Terry encarava isso como resultado da junção do TDAH com a personalidade do menino. O que seus pais não sabiam era como Brian tinha pensamentos obsessivos sobre situações violentas e como os diálogos com o filho não resultaram em algo positivo. Reddit é um site de comunidades extremamente popular nos Estados Unidos. Além de funcionar como um fórum onde pessoas postam textos, vídeos, fotos e links de assuntos que tenham interesse ou queiram discutir com outros usuários, também pode servir como um diário online, uma forma de compartilhar sobre sua vida anonimamente. Em 2018, uma conta chamada That Stink Boy postou: "Tenho pensamentos paranoicos em relação aos meus amigos. Sempre que eles me convidam para ir à casa deles, fico um pouco preocupado de que vão me atacar fisicamente ou tentar me matar. É por isso que eu sempre ando com uma faca quando estou perto deles. Às vezes, também penso que eles vão me dar o perdido, me fazer caminhar ou dirigir até um lugar só para descobrir que eles nem estão lá. Isso acontece com outras pessoas, então a ideia parece razoável, né? Eu sei, com certeza, que eles não se importam comigo. Eles só me mantêm por perto porque tenho uma história com eles, porque o grupo de amigos não seria o mesmo sem mim. Afinal, eu dou vida ao grupo. Sem mim, não seria nada demais. Eles provavelmente até me querem morto se dependesse deles. E com a minha família, às vezes tenho medo de que vão me abusar fisicamente, apesar do que dizem. Também me preocupo que tentem me humilhar de propósito. Estou meio bravo agora. Dane-se eles. Eles nem ligam pra mim, me odeiam. Assim que o ensino médio acabar, vão me abandonar e encontrar outra pessoa nova. Eu deveria me machucar pra ver se eles fariam algo por mim, mas eu já sei que não. Meus pais dizem que ter medo dos meus amigos é delirante e problemático. E a questão é, eles poderiam sim me machucar, mas não machucam. Só que sempre poderiam. E por isso, eu preciso tomar cuidado." Brian Corrêa tinha 16 anos de idade quando escreveu este desabafo. No perfil, o adolescente falava sobre seus problemas com notas baixas, relacionamentos e um tipo de ódio contra sua mãe. Ele não deixa claro o motivo desse ressentimento, mas, ao que parece, seus pais já não se davam bem há um tempo. Os textos que Brian escrevia caíam na categoria do adolescente incompreendido da internet. Eles podem ser alarmantes, mas não são tão incomuns. Muitos jovens usam contas anônimas em aplicativos como Reddit, TikTok e Tumblr para desabafar e tentar externalizar estes sentimentos conflitantes. Geralmente é uma boa dose de melancolia, raiva e solidão. Contudo, suas atitudes fora da internet acompanhavam a sua persona online. Enquanto sua mãe achava que era Brian quem sofria bullying, os professores e colegas de classe tinham uma visão bem diferente. O adolescente era constantemente maldoso com quem ele considerava fraco. Seus ataques eram físicos e psicológicos. Certo dia, empurrou um aluno até o menino cair de joelhos no chão simplesmente porque estava com vontade. Outra vez, o alvo foi uma menina que tinha um quadro de síndrome do pânico. Brian escreve em um de seus posts: "Eu vi minha terapeuta hoje. Foi uma reunião normal, na maior parte. Conversamos sobre como eu exibo tendências de maníaco por controle, que eu manipulo o sentimento dos outros para ver como irão reagir, que, como sinto menos emoção do que os outros, tenho curiosidade para ver como são as quantidades normais de emoção, que sou um cientista e todos os outros
são meus cobaias. Eu testo estímulos dolorosos para provocar uma reação. E eu gosto dessas reações, age dor e tristeza. Eu amo as expressões horrorizadas quando as pessoas veem alguém que amam morrer. O choque e a devastação total em seus rostos. Impagável. E então eu os provoco sobre isso, chamando-os de fracos por chorarem, dizendo que a coisa pela qual estavam chorando era um lixo sem valor. Eu provoquei um ataque de pânico em uma colega. Em resumo, ela é frágil emocional, física e mentalmente. Qualquer crítica a deixa na defensiva e sensível. Ela também é extremamente tímida e sofre de transtorno pós-traumático. Então achei que seria engraçado provocar um ataque de pânico nela. Bati palmas bem forte perto da menina. Ela gritou no corredor e caiu chorando. Eu achei engraçado, mas meus amigos disseram que o que eu fiz foi errado. Não importa, eu me diverti. Além disso, ela costuma se recuperar em 5 minutos, mas desta vez foi para casa pelo resto do dia. Ela fez isso para me atingir. Quando Terry ficou sabendo do ocorrido, tentou conversar com o diretor justificando as atitudes do filho. Ela disse que, obviamente, o que Brian havia feito era errado e iria repreendê-lo, mas a mãe também disse que não o fez por maldade ou malícia, e sim por curiosidade, para entender as reações das pessoas, já que ele sentia as coisas de uma forma diferente. A essa altura, além de TDAH, Brian havia sido diagnosticado como pessoa autista de baixo suporte. Quando eu trabalhei na área da saúde, usávamos os níveis de suporte para especificar quanto apoio externo aquele indivíduo necessitava no dia a dia. Mas, por favor, me corrijam nos comentários se esse é um termo ultrapassado. Bom, este era o motivo pelo qual Terry parecia encontrar justificativas para os comportamentos considerados problemáticos e até mesmo predatórios do seu filho. A mãe disse que sempre tomou as medidas indicadas por profissionais da área. Brian frequentava um grupo de terapia, fazia acompanhamento médico e tomava medicação. Suas inclinações e vontades não eram julgadas pelos pais, mas vistas com bons olhos e até incentivadas. O objetivo era vê-lo amadurecer e ser feliz nas suas escolhas. Quando Brian começou a falar sobre a curiosidade na área criminal, principalmente na parte considerada mórbida, Terry comprou um livro didático usado por peritos em formação para estudar cenas de crimes. A mãe sempre pensava em canalizar essa energia para algo positivo, como trabalhar na área da medicina legal ou ser um detetive. Esse é um tópico que costuma me incomodar na forma que é apresentado. Muitas vezes, quando o autor do crime demonstra algum tipo de interesse nesses assuntos, muitos jornalistas e comentaristas agem como se esse fator isolado fosse suficiente para que as pessoas à sua volta soubessem que o indivíduo poderia cometer um ato terrível e ilegal, até mesmo culpando os pais e colegas, sendo que a grande, esmagadora maioria dos crimes cometidos no planeta não são cometidos pela curiosidade macabra. Sentimentos provocados pela desigualdade social, ganância e ciúmes são os fatores que comandam a maioria dos homicídios interpessoais cometidos no mundo. Muitos, como eu, apresentam interesse no assunto e buscam graduação na área por motivos muito mais nobres, como estudar a psique humana, solucionar crimes e, acima de tudo, buscar a prevenção de atos violentos. Claro que, infelizmente, este não é o desejo de todas as pessoas que gostam do tema, até porque não seria realista. Aqueles que vangloriam assassinos em massa e fantasiam o cometimento de certos crimes para saber o que sentiriam, existem. E, lamentavelmente, Brian pertencia a este último grupo. No, I'm saying that today is a day in Columbine, so other people are gonna do what I do just because. Seu comportamento piorou progressivamente. Na escola, chegou a receber o apelido de Jeffrey Dahmer e falava constantemente sobre assuntos violentos, além de apresentar um sentimento de superioridade ao mesmo tempo que exalava insegurança. Ele escreveu em um dos seus posts sobre uma namorada virtual. Ela está loucamente apaixonada por mim, e eu adoro isso. Eu até gosto dela, mas exagero no meu sentimento para receber mais amor de volta. É ótimo ter tanta atenção voltada para mim. Alguns dias atrás, eu disse a ela como eu quero que ela seja. Afinal, ela estava praticamente implorando para que eu dissesse como ser mais atraente para mim. Eu amo quando elas são grudentas e carentes, mas acho que errei, porque desde então ela tem estado muito mais distante. Acho que ela está me julgando, sem dúvidas. Temo que ela possa estar contra mim, mas só o tempo dirá. Agora farei com que ela seja mais grudenta e carente. Preciso mantê-la. Não importa o que aconteça, ela é minha e apenas minha. Brian parecia desejar atenção e amor, mas não sabia como ser amável e empático de volta. Na verdade, há alguns meses ele estava pensando em matar alguém.
son right here? Yep. Yeah. Hey, partner, you want to come out and talk to me real quick? Sure, I mean, Appreciate it, man. I'm really cold. Is it okay if it's in here? Because That's fine. Because he had Okay. submerged. That's fine. I did not know that. No, that's, please stay in the car. All right. Nobody else in the car. nope. Okay. It's just us. I'm the father, that's the mother, and this is our son. He just parked Sounds 20 good. minutes ago and said, Dad, I parked at the boat ramp and I messed up. I tried to get out of the car and slid down. Well, you're not. What were you doing down here, bud? Well, I felt like I needed to get out, and I figured, why not park here and just Relax a little bit. relax and think. Okay. And I parked on the boat ramp, Okay. and I thought it would be easy to get out. Uh-huh. But when I tried to, Where did you park exactly? Were you down the hill a little bit? Yeah, just a little bit. And then when you got back in, when I got back in, I tried to put it in drive, and it didn't go up. So then I tried putting it in low gear, shimmying it a bit. That didn't work. Were you facing down? No, at I this was point, or facing. were you I was facing facing this way? up. Okay. You back down? Yeah. You need to stay here? I'm Or sorry? Is he free to go? I'm sure he'd like to go home and get warm. I'm sure you'd like to get some pants on. Yeah, right? Yeah, it's not a crash. It's Okay. Simple It's mistake. just a stupid act. so. Era uma situação curiosa, com certeza. Se Brian tivesse estacionado de frente para o lago para pensar na vida enquanto olhava a água, até faria mais sentido, por mais que estivesse completamente escuro. Porém, era o porta-malas que estava virado para o lago. Todos riram. Que menino bobo, que jovem desastrado. Ninguém pensou nada além disso. Até que... Hey, quick question for you. Sure. So the back bumper, I don't know, you can probably see it from here. It's a lot of red. Okay. A lot of red. Which means, looks like blood. Blood? Yeah. Neste momento, para minha surpresa, o policial pergunta se Brian não poderia estar machucado, e Terry liga imediatamente para o filho questionando sobre algum corte ou ferimento, algo para justificar o sangue na traseira do carro. Brian garante que está bem e que não sabe de onde o líquido vermelho saiu. O agente conversa com o colega e diz que a família autorizou que eles olhassem rapidamente o porta-malas, onde eles não encontraram nada além de mais sangue. Vocês também se perguntam se o comportamento dos policiais seria diferente se Brian fosse de outra cor ou de outro país? Porque a situação até poderia ser engraçada, porém, era também estranha e preocupante. O que esse garoto estava fazendo nesse lago, no meio da noite, com um porta-malas sujo de sangue? Por que não houve um trabalho de investigação, pelo menos do carro? Bom, o automóvel foi entregue à família após ser retirado da água e o pai de Brian começou a limpá-lo. Afinal, era o meio de transporte que o filho utilizava para ir trabalhar como auxiliar de serviços no supermercado da região. Enquanto aspirava os tapetes e bancos, Brian Sr. encontrou uma carteira. Mas não era sua, nem de sua esposa, nem de seu filho. Os documentos pertenciam a Warren Barnes. What raised concern with you today to report him missing? Because the place people already called to see if I had seen him because he didn't show up for work and he's never once not shown up for work in the 4 years he's been working for them. I don't know, I just have a really bad feeling because it's unlike him. And that's the weird thing is I said, I'll see you tomorrow. He said, I'll be here, I'll see you tomorrow. And then Monique prossegue, explicando que Warren era diferente dos outros pedintes que ficavam na rua. Ele trabalhava regularmente, lia muitos livros e era bem inteligente. Às vezes, alugava um quarto para dormir. Ela nunca entendeu por que ele havia escolhido este estilo de vida, mas a questão é que todos estavam sentindo falta de Warren, que costumava ler seus livros em frente às lojas do bairro. Bom, voltando para o momento em que Brian Sr. encontrou a carteira de Warren no carro. Ao inspecionar a carteira, o pai de Brian achou o cartão de uma empresa chamada Labor Ready e resolveu ligar. Ei, essa é uma ligação estranha, mas eu estou com uma carteira aqui com o nome de Warren e espero que ele trabalhe para vocês ou algo assim. No outro lado da linha responderam: Ah, sim, ele é um dos nossos contratados. Estamos sentindo a falta dele. Ele não apareceu hoje. Brian Sr. então diz: Bom, eu encontrei essa carteira na região do lago Blue Boot. Então aqui está meu nome, aqui estão todas as minhas informações e se vocês conseguirem falar com ele, avisem que a carteira dele está aqui na minha casa. Em seguida, Brian Sr. liga para o filho, Brian Jr. Brian, o que está acontecendo? Por que tem uma carteira de um estranho no seu carro? Oh, I found it down in the book room when I was down there walking around. Okay. And he was so sincere. I took it all. I want to believe him because my son.
Escolhendo acreditar no seu filho, provavelmente pensando que ele não seria capaz de cometer um crime tão grave, o pai deixou o carro secando enquanto foi realizar outras tarefas relacionadas ao seu trabalho como carpinteiro, quando recebeu a ligação de Terry, que estava completamente desesperada no outro lado da linha. Terry administrava uma creche domiciliar onde era responsável pelo cuidado de crianças entre 2 e 5 anos. Mas no começo daquela tarde de 1º de março de 2021, tudo mudou. Provavelmente, durante o cochilo das crianças, a mulher aproveitou para organizar algumas coisas, guardar as roupas do filho no quarto e realizar tarefas domésticas rotineiras. Contudo, algo chamou sua atenção no guarda-roupas de Brian. Algo pesado, enrolado em sacolas plásticas. A mãe pegou o objeto se perguntando: o que é isso? Até que percebeu. Ela estava segurando a cabeça de Warren Barnes. Apesar do choque, Terry agiu da melhor forma possível. Primeiro, ligou para todos os pais, informando que a creche fecharia mais cedo por conta de uma emergência familiar. Quando estava finalmente sozinha, ligou para Brian e pediu para que ele voltasse para casa. O filho reclamou, mas Terry inventou uma desculpa que sabia que ele obedeceria. Seu pai precisa usar o carro agora. Após o incidente no lago durante o final de semana, Brian estava sem o próprio veículo e não tinha moral alguma para recusar a ordem da mãe. Então, respondeu que logo chegaria. Depois, Terry chamou o marido. A urgência na sua voz foi suficiente para que ele voltasse para casa imediatamente. O plano era simples: você distrai o Brian enquanto eu aciono a polícia. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's clothing wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human food. It's a what? I think it's a human food. Why do you think it's that? Because it looks like it's on here. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Like, for real human head and hands? Yes. From? That fellow who went missing recently. Which fellow was that? Warren Brown. Okay, and how did you end up with him? I murdered him. With what? A knife. Why would you have done that? I've always wondered what murder felt like. É possível perceber como os agentes são agradáveis com Brian, e neste momento, essa é uma ótima tática. Eles notaram que o garoto estava aberto a conversar sobre o crime, até mesmo como uma forma de se vangloriar. Sabe aquele ditado, vai dando a corda até a pessoa se enforcar? Foi basicamente o que eles fizeram. É claro que esta é uma abordagem diferente das que estamos acostumados a ver, principalmente em relação ao cometimento de um crime tão brutal. Não vamos esquecer que estamos falando de um assassinato com esquartejamento e ocultação de cadáver, por um motivo quase inacreditável. Mas acredito que pela presença dos pais de Brian e a calma que ele demonstrava, o policial se sentiu à vontade, até mesmo na hora de fazer a revista. Percebam que em nenhum momento eles colocaram algemas em Brian ou levantaram a voz, algo bem incomum nestes casos de crimes violentos ocorridos nos Estados Unidos. Assim, o policial foi perguntando: como você conheceu esse cara? Onde está o resto do corpo? E Brian foi respondendo abertamente. How are you? I'm good, sir. How are you? You said your name is Brian? Yeah. I'm not feeling too well. You're not feeling too well? All right. No, these past few days I've been very, very anxious. That's understandable. What we're going to have you do here is I'm just going to have you sit in the back here, okay? I'm going to turn on the air for you in a second. That way you're not too hot. Are you hot-blooded or cold-blooded kind of guy? I am very cold-blooded. I prefer cold. Well, no, actually, sorry. Hot-blooded. Okay, so you prefer the cold. Okay, fantastic. All right. So hop in here. I know you're tall, so it's a little bit of a tight squeeze, but that'll get that air in for you. Sorry about that. All right. So, I stabbed him to death. Okay. Then decapitated his head and hands and arms. Okay. I then took the head and put it in my car trunk along with the hands in bags, plastic Ziploc bags. I took it back to my house, cleaned off the knife, tried to hide the head and hands, removed the trash in my car that was stained in blood. And then I tried sleeping. However, I was quite stupid, shall we say, because I decided that's too much evidence. The body needs to be dumped in the river. He was panicking at first. In his old man voice, he was in his 50s. I know why I call him an old man. He was saying, "What are you doing? What are you doing? Why? Ah!" And I just kept on stabbing his neck. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was strapped on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. It was actually surprisingly easy. I was barely breaking a sweat. I thought, oh my god, he's going to be tough. I was so excited, so rushed up on adrenaline and everything. Let's just
And I paused and he's like, why are you doing this? And I said, I've been wanting to do this for a long time, murder someone. And then I continued. The whole ordeal lasted about a minute and a half. No interrogatório, nós percebemos como o detetive não precisa intervir para que Brian explique os detalhes do crime. É até impressionante quão passiva foi a interação por parte dos dois oficiais que estavam na sala. Algo que chamou a atenção de muitos internautas foi justamente a maneira relaxada e o leve sorriso que aparecia no rosto de Brian enquanto relatava algo tão grotesco como assassinar outro ser humano inocente e violar seu corpo da forma que violou. Mas também não pude deixar de sorrir junto com ele quando disse que sabia que provavelmente ficaria uns 15 anos na prisão. Se ele morasse em outro país, talvez essa seria uma realidade, não vou negar. Porém, morando em um local onde a pena de prisão perpétua para o crime de homicídio, quão insignificante ele achava que a vida de Warren era, por ser um morador de rua. Na sua conta do Reddit, Brian demonstra um pouco das suas inclinações filosóficas e políticas, com publicações apoiando a extrema-direita, e suas falas problemáticas eram camufladas com o famoso "é que eu tenho um humor ácido". Bom, em seguida, ele explica que usou 3 camadas de luvas para evitar vestígios de suas digitais enquanto esfaqueava Warren. Como o ataque inicial já havia deixado a vítima parcialmente decapitada, Brian terminou de remover a cabeça e a acomodou em uma caixa de pizza retirada do lixo de sua casa. Inicialmente, ele abandonou o tronco no local, levando para o seu quarto apenas a cabeça e as mãos. Brian lavou as roupas e a faca utilizada, mas a paranoia com as evidências deixadas para trás o impediu de dormir. Então, ele colocou outra roupa, retornou à cena do crime e recolheu os restos mortais de Warren para descartá-lo no rio. Momento que, como vimos anteriormente, resultou no incidente do carro submerso. Antes de continuar, quero voltar para a caixa de pizza, porque eu achei uma escolha curiosa e sem sentido, considerando o formato da cabeça e o tamanho de uma caixa de pizza. Também me deixou em dúvida porque no começo do interrogatório ele tinha falado sobre colocar a cabeça em um saco plástico. O que eu quero dizer com isso é que eu não duvido que Brian aumentou ou alterou algumas de suas ações para se vangloriar ou tentar impressionar o detetive. Ao assistir ao interrogatório, eu tive a sensação de que a maneira como Brian falava sobre o crime e sobre a forma correta de executá-lo parecia de alguém conversando com um colega de profissão. Talvez, por ter estudado livros de perícia forense, ele passou a acreditar que entendia de cenas de crime tanto quanto um detetive ou um perito. Por exemplo, certo momento ele disse que ninguém parou para intervir no ataque, comprovando o efeito bystander. Aquele que, quanto mais pessoas assistem a um crime, a uma situação perigosa, uma briga, menor é a possibilidade de alguém intervir e ajudar a vítima. Em tempos de internet, temos diversas gravações que comprovam esse efeito. Mas neste caso, ele já havia dito que o local estava praticamente vazio, além da escuridão noturna e a falta de visibilidade de quem passava, pois o assassinato ocorreu atrás de um pilar. Ou seja, não é assim que ocorre o citado efeito. É claro que esta é uma impressão totalmente baseada na minha opinião pessoal e na minha experiência na área, mas não consigo evitar o sentimento de que ele usava certas expressões e explicava as coisas de uma maneira que visava fazê-lo parecer inteligente, parecer que era alguém que sabia o que estava fazendo e que havia estudado tudo meticulosamente, chegando até mesmo a citar Ted Bundy e o Zodíaco. Este é outro ponto interessante. Quando Brian falava algo assim, os detetives entravam com a pergunta perfeita para amarrar as futuras teses da acusação. Talvez uma pessoa que não tem tanto contato com este mundo criminal pode achar as perguntas estranhas, mas bons profissionais como este sabem entrar nos lados mais obscuros de uma forma tão natural que não dá nem tempo para Brian reconhecer a emboscada, ou, para ser sincera, ele talvez nem sabia que era isso que os detetives estavam fazendo. Por exemplo, quando a policial diz que seu colega também havia estudado Ted Bundy, o parceiro complementa dizendo: "Mas você, Brian, me lembra mais o Big Ed". Para quem não está familiarizado, este é Ed Kemper, um serial killer perigosíssimo que matou 10 pessoas, incluindo a própria mãe e os avós. A princípio, isso pode parecer um pouco estranho. Como assim você está dizendo que o suspeito te lembra um serial killer? Mas é porque, em seguida, ele entra em tópicos sensíveis, porém extremamente relevantes para a acusação, como uma motivação possivelmente sexual e a probabilidade de reincidência pelo desejo de continuar matando. Ou seja, o quão perigoso Brian Corrie é para a sociedade. Entende? Assim como a detetive aproveita e questiona: "Ah, você gostava de estudar sobre serial killer? Faz quanto tempo que você está lendo sobre isso? Quanto
tempo estava pensando em cometer um crime? E Brian responde: aproximadamente 1 ano. Nesse diálogo descontraído onde Brian acredita estar conversando com seus iguais, na verdade, ele está se incriminando cada vez mais, justamente porque imaginava que confessar o crime era suficiente. Contudo, ele não realizou que falar que pensava em cometer o crime há 1 ano poderia destruir completamente algumas boas teses de defesa. I was figuring the police don't. This is not to be taken offense, but police, they don't seem to care as much about high-risk individuals, homeless people, prostitutes, etc. So I was deliberately looking for someone who lived that type of life. Brian escolheu Warren como vítima porque pensou que ninguém notaria o desaparecimento de um morador de rua, demonstrando mais uma vez o seu sentimento de superioridade e sua incapacidade de sentir empatia por outro ser vivo. Antes de Warren, Brian havia tirado a vida de um gatinho do bairro onde morava, simplesmente porque queria saber como era praticar um ato tão reprovável na visão de tantas pessoas, mas que para ele pouco significava. Nem prazer, nem desgosto, apenas curiosidade. A combinação de grandiosidade e insegurança foi uma mistura mortal neste caso. Ao mesmo tempo que Brian queria ser amado, desejava atenção, clamava por amigos e namoradas, ele também se sentia superior aos demais e, talvez, queria provocar nos outros a mesma dor que vivia dentro da própria mente. Os pais de Brian cooperaram sem hesitar, mas, principalmente Terry, clamou por perdão em nome do filho. Como vocês devem imaginar, a defesa trouxe a tese de inocência por motivo de insanidade com força total. Os advogados argumentaram que Brian não possuía a capacidade mental para distinguir o certo do errado no momento do crime, trazendo como ponto principal seu histórico clínico que incluía autismo, TDAH e depressão. Sabendo que nenhum destes laudos seria o suficiente para alegar insanidade, um psicólogo contratado pela defesa testemunhou que Brian teria sofrido um surto psicótico. Contudo, os atos deliberados do garoto, o descarte do corpo, o esconder a cabeça de Warren em seu armário, a forma como ele conversou com a família logo após o crime, nenhuma de suas ações suportava este diagnóstico. Inclusive, a confissão foi muito clara e sua motivação também. No estado do Colorado, onde o crime ocorreu, é necessário que a defesa comprove a incapacidade cognitiva, ou seja, comprove que a pessoa sofria de uma doença ou transtorno mental tão grave que era incapaz de distinguir o certo do errado em relação ao ato cometido. Como expliquei para vocês no vídeo do Wade Wilson, o critério da vontade irresistível, ou seja, saber que aquilo é um ato criminoso e reprovável, mas não conseguir resistir ao impulso por conta de algum transtorno mental, não é um critério considerado válido em diversos estados, inclusive no Colorado. O juiz Richard Gurley concordou que era evidente que Brian sofria de problemas mentais e poderia realmente ver as coisas de forma diferente, mas afirmou que isso não o impedia de compreender a ilegalidade de suas ações. O magistrado também destacou que as provas apresentadas foram suficientes para demonstrar o desejo de Brian de cometer um homicídio por um período considerável de tempo. Não só isso, havia a possibilidade de um massacre escolar, já que o jovem revelou admiração pelos atiradores de Columbine, assim como afirmou que pensava nisso e até conversava com seu amigo sobre a prática do crime. A forma como Brian parecia animado ao narrar seus atos durante o interrogatório também demonstrava que não houve arrependimento posterior, como costuma acontecer em casos onde o autor age por impulso. Inclusive, houve planejamento, quando ele preparou um kit de assassinato e colocou dentro do carro, e quando ele escolheu sua vítima porque a considerava inferior. Por fim, restou provado que o diagnóstico pré-existente de Brian não o impedia de reconhecer a ilicitude do seu ato, nem o compelia a matar e esquartejar um desconhecido inocente, motivos pelos quais foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Diferente do que Brian pensava, Warren Barnes era um homem muito querido pela comunidade de Grand Junction. E eu não falo isso da boca pra fora, apenas porque ele foi uma vítima fatal, e sim porque é verdade. Warren tinha um jeito educado e discreto. Era morador de rua, mas não pedinte. O homem de 69 anos de idade trabalhava como auxiliar de serviços e recusava dinheiro, porém aceitava livros. Conhecido simplesmente como o leitor, várias pessoas não sabiam seu nome, mas o viam sentado sob o sol lendo seus livros todos os dias, sem falta. Donos de lojas do comércio local começaram a deixar uma cadeira na frente do estabelecimento para que Warren pudesse passar o dia lendo quando não estava prestando seus serviços. A moça que trabalhava no café
já estava acostumada. Todos os dias de manhã, o mesmo pedido. Ele era um homem de hábitos, por isso seu desaparecimento, que durou apenas 2 dias antes de ser confirmada sua morte, foi notado nas primeiras 24 horas. Isso demonstra o seu impacto positivo nas pessoas da comunidade. No final de 2021, o artista e metalúrgico Tim Navin ergueu um memorial dedicado a Warren. A escultura de metal levou quase 300 horas para ser criada por Tim e consiste em uma cadeira de metal curva, uma recriação da mesma cadeira que Warren costumava sentar e ler, com uma pilha de livros de metal sobre o assento. A lombada de um dos livros foi gravada com o título "And You Also", que significa "e você também", a mesma frase que Warren sempre dizia aos estranhos quando lhe desejavam um bom dia. É uma forma de dizer "o Warren esteve aqui". Go home and make her feel nice. And the other half of me, just like what Ed said, is I want to see what her head looks like on a stick. Call me weird, but I think everyone has had thoughts of shooting up their school. I didn't, though.